Mateus capítulo 26. Versículo 1. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos. Versículo 2. Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3. Então os principais sacerdotes, e os escribas, e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Versículo 4. E consultaram-se mutuamente para, com dolo, prenderem Jesus e o matarem. Versículo 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Versículo 7. Aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Versículo 8. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que é este desperdício? Versículo 9. Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dar-se o dinheiro aos pobres. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Versículo 13. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua. Versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes. Versículo 15. E disse, que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E eles lhe estipularam 30 moedas de prata. Versículo 16. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, chegaram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Versículo 18. E ele disse, ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Versículo 20. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Versículo 21. Comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós me há de trair. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? Versículo 23. E ele, respondendo, disse, o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Versículo 24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Versículo 25. Respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o disseste. Versículo 26. Quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Versículo 27. Tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Versículo 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Versículo 29. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Versículo 30. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Versículo 31. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Versículo 32. Mas, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Versículo 34. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Versículo 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Versículo 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Versículo 38. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte,
ficai aqui, e velai comigo. Versículo 39 indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40 voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Versículo 41 Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42 indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Versículo 43 voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44 deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Versículo 45 Então chegou junto dos seus discípulos, e disse-lhes: Dormi agora, e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Versículo 46 Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Versículo 47 estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. Versículo 48 E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: O que eu beijar é esse, prendei-o. Versículo 49 E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou. Versículo 50 Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus, e o prenderam. Versículo 51 Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Versículo 52 Então Jesus disse-lhe: Embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Versículo 53 Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Versículo 54 Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Versículo 55 Então disse Jesus à multidão: Saístes, como para um salteador, com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Versículo 56 Mas tudo isto aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Versículo 57 E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Versículo 58 E Pedro seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados, para ver o fim. Versículo 59 Ora, os principais sacerdotes, e os anciãos, e todo o conselho, buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. Versículo 60 E não o achavam. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, não o achavam. Mas, por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Versículo 61 E disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus, e reedificá-lo em 3 dias. Versículo 62 Levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Versículo 63 Jesus, porém, guardava silêncio. E, respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Versículo 64 Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Versículo 65 Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Versículo 66 Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Versículo 67 Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam. Versículo 68 Dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Versículo 69 Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e, aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Versículo 70 Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes.
Versículo 71 saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. Versículo 72 e ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Versículo 73 daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Versículo 74 então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Versículo 75 e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E, saindo dali, chorou amargamente.